Tá bom, meus irmãos? Gálatas 1, de 1 a 9. Vamos à leitura? Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo e bendito, queremos, Pai, agora nesse momento, pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, por meio do seu Santo Espírito, Pai, iluminando as nossas mentes e corações, Pai, para entender a sua palavra e sairmos daqui prontos, Pai, para praticá-la. A nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dividir esse estudo de hoje em basicamente duas partes. Na primeira parte, nós veremos aqui uma breve introdução a essa carta bem conhecida de Paulo aos Gálatas, e em seguida nós estaremos entrando de fato na exposição do texto. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer algumas informações aqui pertinentes a essa carta, ao contexto no qual ela foi escrita, né? Essa carta, meus irmãos, ela é tida por grande parte dos estudiosos, comentaristas, como a primeira, né, e a mais antiga carta do apóstolo Paulo. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo ele escreveu cerca de 13 cartas do Novo Testamento, e essa é considerada a carta mais antiga, a primeira carta, e também tido por alguns como talvez o primeiro livro canônico, né, do Novo Testamento. É uma das cartas, né, onde Paulo ele traz aqui uma autobiografia, ele fala muito dele mesmo, e especialmente com relação à defesa do seu apostolado, como nós veremos aqui, é um tema bem que Paulo dá um destaque bem grande aqui, é a defesa do seu apostolado. Nós veremos porque Paulo ele faz tanta questão aqui de defender o seu apostolado, de falar dele como um apóstolo de Cristo Jesus. Basicamente essa carta, né, ela, embora haja algumas discussões a respeito da data da escrita dessa carta, ela é tida, né, como escrita ali por volta de meados da década de 50 do primeiro século ali, e a ocasião em que ela foi escrita, né, também é um debate se ela foi escrita antes ou depois daquele concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, né, os irmãos ali bem devem se lembrar, que lá em Atos 15, né, houve um concílio, uma reunião dos apóstolos ali, para debater basicamente como seria a recepção, né, a aceitação dos gentios agora na nova fé, né, e ali foi decidido, né, que os gentios não deveriam ser submetidos à circuncisão, né, e outras práticas da lei. Né, e aí o que essa decisão faz muito sentido, né, e faz traz muita base para o que Paulo fala aqui, escreve aqui aos Gálatas. Né? Então, portanto, alguns creem que essa carta foi escrita logo depois desse concílio, uma vez que a doutrina a respeito, né, da maneira como os gentios deveriam ser recebidos agora, né, eles já estava bem solidificada. Então, a ideia basicamente é essa. Né? Então, essa carta ela é uma carta circular. Paulo escreve às igrejas da Galácia, ali é provavelmente as regiões de Antioquia, da Psídia, né, Icônio, Listra e Derbe, né, a Galácia do Sul, se nós considerarmos ali os destinatários como
como pertencentes à Galácia do Sul, ali, né? Então, basicamente, aquela carta deveria ser lida como num rodízio, né? Passando ali entre as igrejas dessas regiões aí, né? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, né? Basicamente, qual é o tema central dessa carta aqui? A carta aos Gálatas fala muito sobre a justificação pela fé em Cristo, né? E não pelas obras da lei, né? A gente ouve muito sobre essa ideia, né, da justificação pela graça mediante a fé em Cristo, não pelas obras da lei. Na carta aos Gálatas, nós também lemos muito isso em Romanos, né? Paulo também trata desse assunto, né, em Romanos, mas aqui em Gálatas, basicamente, Paulo está aqui também combatendo ali o antigo legalismo dos seus dias ali, né? A ideia de querer se justificar mediante as obras da lei. Então, portanto, um dos temas mais marcantes aqui na carta aos Gálatas é o tema da liberdade cristã. Paulo fala muito isso, né, sobre a liberdade cristã. Lá no capítulo, se eu não me engano, 4 ou 5, ele vai dizer que nós fomos libertos em Cristo para a liberdade. Então, a ideia de que essa liberdade de quê? É a liberdade da escravidão, né, do pecado e também do legalismo, que era aquilo que os mestres judaizantes ali, os quais Paulo combate, estavam ali pregando, né? O que acontecia ali? Existia um grupo, né, esses judaizantes, esses falsos mestres, que eles acreditavam que era possível, né, que a salvação só era possível, né, o ser aceito por Deus, ser justificado por Deus, né, mediante a guarda de determinados elementos, né, próprios ali do judaísmo. A ideia é a seguinte, não é que eles negavam a Cristo, eles falavam de Cristo, eles eram considerados ou tidos, né, se achavam crentes, mas eles pregavam Cristo mais alguma coisa, Cristo mais as obras da lei, Cristo mais a circuncisão, era sempre Cristo mais alguma coisa. Ou seja, eles negavam a suficiência de Cristo, negavam o fato de que Cristo ele era suficiente, a sua obra era suficiente, né? Como que eles vão surgir ali no contexto, né? Lá por volta de meados da década de 50 do primeiro século, Paulo ele passa por aquela região ali da Ásia Menor, né? Essa região da Galácia do Sul, ficava na Ásia Menor, onde hoje, né, é a Turquia, né? Muito provavelmente pela entre a segunda ou terceira viagem missionária, uma discussão a respeito de qual viagem, né, ele para ali nessa região, isso lá em Atos 16, e ali ele fica doente. E tendo ficado doente naquela região, ele passa um tempo com aqueles irmãos, com aqueles crentes. E passando um tempo com eles, ele lhes prega o Evangelho de Cristo Jesus. Então a ideia é de que assim que Paulo ele sai dali, após a sua partida, né, esses falsos mestres judaizantes, né, que impunham, que pregavam a permanência de determinados elementos do judaísmo antigo, agora no cristianismo, eles se infiltraram ali naquelas regiões, naquelas igrejas, e começaram a pregar um falso evangelho. É daí que vem e que surge aqui esses falsos mestres aí. O que eles pregavam, enfatizavam mais especificamente falando? Esses falsos mestres, esses judaizantes, eles pregavam que aqueles crentes deveriam sim crer em Cristo, na sua ressurreição, na sua vida, mas deveriam ainda se submeterem à circuncisão, por exemplo, à guarda da lei, à adoção de certa dieta, determinada dieta, né? Ou seja, a proibição de determinados elementos considerados ali como impuros, né? Como também a guarda de certas datas, né? De certas festas do calendário judaico. Ou seja, eles pregavam que tudo isso deveria ser acrescentado agora à nova fé, né? Que eles afirmavam possuir. Ou seja, a ideia de que o homem deveria fazer alguma coisa para poder ser aceito por Deus. A ideia de que o homem deveria obrar, deveria praticar obras da lei para que ele pudesse ser de fato aceito por Deus, como se o homem fosse justificado, né, aceito por Deus e salvo mediante as obras, e não somente pela fé. Né? Então eles deturpavam o quê? O Evangelho. Eles deturpavam a suficiência da obra de Cristo. Interessante, né, que esse problema que Paulo lidar lá com os falsos mestres não é um problema só antigo. A gente vê isso, inclusive hoje em dia, né, quando nós vemos tantas igrejas, tantos homens ou religiões, né,
que falam de Cristo, né, que pregam a Cristo mais alguma coisa, né? Sempre Cristo mais algum ritual, né, alguma campanha, alguma coisa, alguma rosa ungida, né, alguma água ungida, ou algum costume, né, o uso, né, um vestuário, por exemplo. Sempre você vê hoje em dia práticas, não só evangélicas, mas práticas de maneira geral em outras religiões, que introduzem algumas regras humanas e que isso acaba minando, de fato, a verdadeira liberdade que o Evangelho prega, né? Se nós perguntarmos de que maneira nós somos aceitos por Deus, de que maneira Deus nos aceita, né? Nos recebe como filhos, né? Nos aproxima, se aproxima de nós. É interessante que, desde a antiguidade, era muito comum se pensar que o homem deveria fazer alguma coisa para conquistar o favor divino. Desde a antiguidade, das religiões até hoje, né? Em todas as religiões, com exceção do cristianismo bíblico verdadeiro, se pensava, né, que você deveria oferecer algum bem, algum sacrifício, né, ou alguma coisa a fim de apaziguar, né, a ira dos deuses, e trazer a bênção dos deuses sobre si, ou obter algum favor, né, desses supostos deuses. Aí, por exemplo, era muito comum, né, na antiguidade, né, se oferecer algum bem, algum sacrifício, alguma coisa ao Deus da colheita, né, para que o homem pudesse obter o favor de Deus. A ideia de que nós poderíamos, de alguma forma, conquistar o favor de Deus com as nossas próprias obras, né? Por exemplo, na antiguidade você tinha ali os deuses do mar, né? O deus do mar, o chamado Poseidon, por exemplo, e os marinheiros eles ofereciam, eles invocavam esse deus para conseguir proteção em suas viagens marítimas, por exemplo. Entre outros exemplos aqui, por exemplo, o deus da guerra, né, ali na mitologia romana, era invocado, por exemplo, para se obter o favor dele, a proteção antes das batalhas, por exemplo. Nós vemos isso muito também nas religiões modernas, por exemplo. Quando você olha, por exemplo, para o candomblé, né, para a Umbanda, por exemplo, né, há sempre a ideia de oferecer alguma coisa a fim de ser aceito pelaquela divindade, obter o favor daquela divindade. Começo de ano nós geralmente vemos aí, né, pessoas que vão à frente das praias, né, oferecer algum tipo de presente para a chamada Iemanjá, né, a fim de obter algum favor, um bom ano. Você vê sempre essa ideia do homem tentando fazer alguma coisa a fim de obter o favor divino, o favor dos deuses, né? E quando nós olhamos para o cristianismo, se nós olharmos para o cristianismo verdadeiro, né, nós vemos que apenas no cristianismo verdadeiro você não faz alguma coisa para ser aceito por Deus. Em todas as outras religiões, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que obrar alguma coisa para ser salvo, para ser aceito. Apenas no cristianismo você é aceito pela graça somente, mediante a fé, e então você faz alguma coisa. Não para conquistar essa aceitação, mas como resposta de gratidão, de amor. Então repara que quando nós olhamos, por exemplo, para o islamismo, né? No islamismo não se tem essa ideia de Alá como um Deus amoroso, né? Ou não se fala da graça, né, naquela religião. A ideia é de que você obedece porque Alá manda e você vai lá e obedece. Então a ideia é de que você conquista as coisas, né? Você obtém o favor de Alá pela sua obediência. Então a ideia é de que sempre você, um homem, tendo que fazer alguma coisa para receber o favor divino. Essa carta, né, aos Gálatas, né, foi muito importante na época da Reforma Protestante, né, que para quem lembra o contexto ali, né, essa carta ela é chamada, né, da pedra fundamental da Reforma, né, ou do grito de guerra da Reforma. É interessante que o Lutero, né, ele considerava a carta aos Gálatas como o melhor, ele considerava o seu livro preferido, né, o melhor dos livros da Bíblia, né. Ele tem uma frase sobre essa carta, ele diz assim: a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Ele diz: diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Caterine, a minha amada, como se fosse assim. Isso se nós lembrarmos da história de Lutero, né? Lutero ele se autoflagelava, né? Se culpava pelos seus pecados, ele tentava de alguma forma obter o favor de Deus, né? A salvação por meio da sua estrita obediência religiosa ali, né? No contexto ali. E a Igreja Católica pregava isso, né? Essa ideia de você ser salvo mediante as suas obras, né? Não só pregava como ainda prega, mas a ideia de que você lembra das indulgências, né? Você basicamente comprava
a sua salvação. Você fazia algo para comprar o perdão dos pecados, né? A sua salvação. Então reparem que Gálatas, como combate exatamente isso, foi muito querida, essa carta, pelos reformadores, né? Então esse assunto, esse ensino da carta de Paulo aos Gálatas, né, foi um ensino muito próprio dos reformadores, porque confrontava diretamente, né, a prática católica no contexto ali do século XV a XVI ali, né? Então essa carta ela é considerada como uma carta da independência cristã, a declaração da independência cristã, né? Uma frase de um comentarista, a gente fecha esse ponto da introdução, né? William Hendricks, ele vai dizer assim: a epístola aos Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. Essa liberdade genuína não é nem leganismo, nem anarquismo. Ela é a liberdade de ser escravo de Cristo. Tal liberdade ela é descoberta quando a pessoa está disposta a desistir de quaisquer tentativas de salvar a si mesmo. Então a ideia é essa: somos salvos pela graça, não mediante as nossas próprias obras. Essa é a ideia. Então a carta de Paulo aos Gálatas fala exatamente disso, da salvação unicamente pela graça, né, que encontramos em Cristo, mediante as obras de Cristo, né, e salvos mediante, né, a fé. Essa é a ideia. Irmão, então, tendo dado aqui um breve esboço, né, da carta aos Gálatas, eu queria então partir logo aqui para o desenvolvimento, né, a exposição do texto. Queria que os irmãos me acompanhassem aí, tá bom? Paulo, escrevendo aí no seu primeiro versículo, né, ele vai dizer assim àqueles irmãos lá da Galácia. Versículo 1, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É interessante, meus irmãos, que nesses primeiros versículos aqui, né, Paulo ele já vai aqui concentrar, né, a sua exposição, a sua escrita aqui àqueles leitores, àqueles irmãos, defendendo duas questões muito importantes aqui que nós veremos ao longo do estudo aqui. A primeira é a sua autoridade apostólica. E a segunda, ele vai defender o evangelho que ele pregava. A gente vai ver aqui que essas duas coisas se interrelacionavam, né? Se autorrelacionavam uma com a outra. Por que Paulo defende o seu apostolado? Isso tem a ver com a defesa do próprio evangelho, como nós veremos mais à frente. Mas, em primeiro lugar, ele defende o seu apostolado. Ele vai dizer assim, ó, Paulo, apóstolo. É interessante, né? Que Paulo ele faz questão aqui de se apresentar como um apóstolo, né? No primeiro momento, né, se nós olharmos assim, né, por que Paulo faz tanta questão de se apresentar, né, de se descrever como um apóstolo de Cristo, né? Parece um pouco, talvez, né, na primeira leitura, um pouco arrogante, né, um pouco presunçoso da parte dele. Não, olha, prazer, eu sou apóstolo, então me obedece aí. Mas a ideia não é essa, claro. Né? Por que Paulo age dessa maneira? O que estava em jogo aqui? Né? A palavra apóstolo, né, significa enviado, né? Um enviado por alguma comissão ou para alguma missão. A ideia aqui de apóstolo é a ideia de um mensageiro que é enviado com a autoridade de quem o enviou. Ou seja, a palavra apóstolo tem a ver com a ideia de que Paulo, agora como enviado de Deus, de Cristo, ele tem a autoridade de Deus sobre os seus subordinados, os seus leitores aqui no caso. Ou seja, o que Paulo escreve a eles não era uma mera opinião, não era uma mera opinião de um homem comum, né? Ou seja, Paulo ele tinha autoridade, né? Ele vinculava as pessoas naquilo que ele falava. A ideia de que Paulo aqui como alguém que tem autoridade, a autoridade daquele que o enviou, né? Paulo tem o carimbo oficial de Deus, ele tem essa autoridade apostólica aqui, né? E aqueles judaizantes, aqueles falsos mestres, o ponto aqui é esse, eles acusavam e questionavam exatamente a validade do apostolado de Paulo. Eles diziam que o apostolado de Paulo não era um apostolado verdadeiro. Eles falavam que Paulo ele era um falso apóstolo. Ou, no mínimo, Paulo ele não estava no mesmo nível dos demais apóstolos. Né? Lembra? Paulo mesmo vai dizer isso, né? Que ele não era considerado digno de ser apóstolo, né? Que ele era o menor dos apóstolos. Então, aqueles judaizantes aqui vão acusar Paulo e vão proferir mentiras sobre Paulo no seio da igreja, dizendo que ele não tinha autoridade como os demais apóstolos, que ele não era de fato um apóstolo verdadeiro. E nós veremos mais à frente por que eles fariam isso, por que eles estavam fazendo isso, né? E aí Paulo vai dizer,
que ele se apresenta como Paulo, o apóstolo, ele continua aí no versículo 1, peço que os irmãos me acompanhem, ele vai dizer assim, ó, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. É interessante, né, que Paulo ele vai fazer questão de dizer aqui que o seu apostolado, o seu chamado apostólico, a sua autoridade como um apóstolo, não provinha de homem algum, mas de Jesus Cristo. Nós sabemos que os apóstolos lá, eles foram chamados, né, e comissionados pelo próprio Senhor Jesus. E a ideia aqui é de que Paulo não se autodenominou apóstolo, como nós vemos até hoje aí, né, pessoas que se autodenominam apóstolos, ou pessoas que denominam outra pessoa apóstolos. Tem uma certa, acho que convenção, não sei, aí fora que que eles se reúnem e denominam alguma pessoa como esse cara aí é apóstolo, bota ele como apóstolo aí. Paulo vai dizer que o seu apostolado não provém da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, nenhum homem, ele mesmo não se auto-intitulou como apóstolo, nem nenhum homem de fora o intitulou como apóstolo. A ideia é de que o seu chamado apostólico ele vem do próprio Senhor Jesus. Essa a ideia, né? Ou seja, como o seu chamado apostólico possui autoridade de Deus, do Senhor Jesus, daquele que o enviou, portanto ele tinha autoridade do próprio Senhor Jesus, a ideia é de que não se podia questionar aquilo que ele escrevia, recomendava, falava, né? Porque a autoridade dele estava na autoridade de Cristo, né? É interessante que uma vez eu estava falando alguma coisa sobre que Paulo tinha escrito, né? Conversando sobre algum assunto, e aí alguém falou assim, mas isso aí, quem falou foi Paulo, não foi Jesus. Isso aí é como se Paulo tivesse menos autoridade, né, do que o Senhor Jesus. Né? Repara que, como a Bíblia é inspirada, né, na sua totalidade, né, aquilo que Paulo fala, o que Jesus fala, tem a mesma autoridade. Aliás, a autoridade de Paulo, ela provinha do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? É interessante, né, que Paulo vai dizer que essa autoridade vinha do Senhor Jesus Cristo, aí continuando no texto, né, e ele vai dizer que de Deus Pai, né, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a autoridade de Paulo não provinha de qualquer um, ela provinha de um ser todo-poderoso, capaz de ressuscitar o seu próprio Filho dos mortos. E Paulo ele foi testemunha ocular dessa ressurreição lá na estrada para Damasco. Nós lembramos da história lá em Atos 9, né? Paulo conta essa história lá em Atos 9. Né? A ideia de que Paulo ele recebe essa autoridade de um Deus todo-poderoso. Então, Paulo ele quer aqui demonstrar que o seu apostolado é verdadeiro, é genuíno. Por que Paulo está fazendo isso? Né? A ideia é a seguinte, se o apostolado de Paulo fosse negado, fosse rejeitado, logo seria muito mais fácil negar o que Paulo pregava. Logo seria muito mais fácil, natural e automático se negar o evangelho que ele pregava. Se alguém é tido como um falso crente, um falso pastor, um falso apóstolo, o que ele fala não vale de nada, porque ele é um falso naquilo que ele faz. Então, os seus opositores negavam a sua autoridade apostólica, e o problema todo disso era que, se Paulo não fosse considerado um apóstolo verdadeiro, o seu evangelho, seu precioso evangelho que ele pregava, também seria destruído, também seria negado. Então, Paulo não está preocupado aqui, ao defender o seu apostolado, com Paulo. Paulo não está sendo aqui orgulhoso e soberbo de defender o seu apostolado, de querer que as pessoas o chamem de apóstolo, porque ele era alguém altivo. A ideia não é essa. A ideia é que Paulo sabe que se as pessoas, que aqueles falsos mestres negassem a sua autoridade apostólica, automaticamente o evangelho que ele pregava perderia força. Porque se ele fosse um falso apóstolo, aquilo que ele falava também era falso. Então a ideia de que Paulo está preocupado não com ele, mas com o evangelho. Essa é a ideia. Paulo está preocupado com a manutenção da verdade do evangelho. É isso que Paulo está preocupado. E por isso que ele faz questão, não só aqui na carta aos Gálatas, como em outras cartas também, onde as pessoas estão combatendo ali, né, difamando, né, e deslegitimando a sua autoridade apostólica. Paulo não está preocupado com ele. Ele faz isso em algumas outras cartas também, defender o seu apostolado. Mas não é por orgulho. É porque Paulo sabe que o seu evangelho estava em jogo. O evangelho que ele pregava, né? O verdadeiro evangelho estava em jogo. Então Paulo está defendendo o evangelho, em primeiro lugar. Essa é a ideia. E ele continua na saudação aí, inicial, dizendo, né? E todos os irmãos, meus companheiros,
às igrejas da Galácia. É interessante que Paulo inclui aqui na saudação inicial, né, os irmãos, né, ele chama de meus irmãos, meus companheiros. Né? Era comum no ministério de Paulo que ele andasse, né, com os seus colaboradores, com os seus companheiros. Né? Por exemplo, a gente conhece o Silas, né, o Timóteo, né, que foram dois grandes companheiros de Paulo aqui. Né? É interessante que Paulo, reparem que aqui há uma distinção tácita aqui, né, entre Paulo e os seus demais companheiros. Paulo ele se identifica como apóstolo, enquanto os seus companheiros não eram apóstolos. A ideia é de que Paulo tinha mais autoridade, né, a autoridade apostólica que vinha do próprio Senhor Jesus, né, mas os seus cooperadores eram seus cooperadores apenas. Eram homens que não tinham a autoridade apostólica que ele mesmo, Paulo, tinha. A ideia de que eles trabalhavam sob a supervisão de Paulo, sob a orientação de Paulo, sobre a autoridade de Paulo. E ele escreve às igrejas, como ele diz aí, da Galácia. Né? Como nós vimos na introdução, essas igrejas eram... a ideia de que essa carta deveria ser lida, né, e repassada entre as igrejas ali da região da Galácia. Provavelmente na Galácia do Sul, né, ali em Derbe, né, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Ali essa é a ideia. Então Paulo ele destina a carta aos Gálatas a esses irmãos que ali conviviam e viviam ali. No versículo 3, Paulo ele vai ali desejar a graça e a paz de Deus àqueles irmãos. Ele vai dizer assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo aqui, né, ele está lidando com um problema seríssimo, que era um problema que atacava diretamente o Evangelho, né, mas ele considera aqueles irmãos ainda como crentes. Né, ele vai desejar a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Né. O William Hedges, comentando sobre esse versículo, ele vai dizer assim: ainda que seja verdade que o apóstolo encontra pouca coisa para louvar-se e muito a deplorar-se nas igrejas da Galácia, isso não significa que ele desistira delas, julgando-se irrecuperáveis. Né? A ideia é de que Paulo ele ainda considerava aqueles irmãos como crentes no Senhor Jesus, embora estivessem cometendo o erro de se deixar levar pelo falso ensino dos judaizantes. É interessante, né, que Paulo ele aqui fala da graça, né? E a graça, ela pressupõe a ausência de mérito, né, humano. Né? Se nós somos salvos pela graça, porque nós não temos mérito algum nisso. Né? E era exatamente esse o problema daqueles crentes, né? De confundirem o Evangelho, trazendo a ideia de que era pela graça mais alguma obra que eu deveria fazer. Eles estavam sendo enganados por esse erro. E Paulo ele vai falar aqui exatamente sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, que aqueles crentes foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele vai dizer no final aí, né, do 3, de Deus, nosso Pai, e do Senhor, e do nosso Senhor Jesus. Né? Ele vincula essa ideia, né, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Do Deus Pai e do Deus Filho. Né? A ideia de que o Evangelho ele provém, né, de Deus Pai, né, através da obra do seu Filho, né? É muito interessante que hoje em dia você vê muita gente falando de Deus, né? Fala-se de Deus o tempo todo, mas muitas vezes pouco da obra do Filho, né? Ou seja, as pessoas querem falar de Deus, mas não falam sobre as exigências que o Filho faz. As pessoas falam de Deus, outras religiões falam de Deus, mas essas mesmas religiões muitas vezes negam a obra de Cristo. Então não tem como se falar de Deus sem associá-lo à pessoa do seu Filho, né? Cujo nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no 4, Paulo vai falar aqui sobre o que esse Jesus Cristo ele fez em prol dos crentes da Galácia, em prol dos seus filhos. Né? Ele vai dizer assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É interessante que Paulo aqui ele vai falar agora sobre o Evangelho. Esse era o tema, né, que Paulo ele tem aqui em mente, para trazer aqui a mente dos seus leitores, que era o tema do Evangelho, porque era exatamente o Evangelho que estava sendo aqui atacado. Né? Ele vai dizer que esse Senhor Jesus ele se entregou a si mesmo, né, pelos nossos pecados. A ideia aqui é a seguinte, Cristo ele não foi à cruz por mera fraqueza, ele não foi à cruz porque ele não queria ir, mas como ele era fraco, ele acabou chegando lá e não conseguindo fazer o contrário. A ideia não é essa, né? A ideia
de que Cristo, Jesus, ele foi crucificado porque ele se entregou voluntariamente, né? A gente fala que a morte de Cristo é uma morte vicária, né? Uma morte no lugar de outro, no lugar de uma outra pessoa. Ele foi morto, ele se entregou pelos nossos pecados. A ideia de pelos nossos pecados aqui é por causa dos nossos pecados. Ou seja, aqueles crentes, eles jamais poderiam ser salvos mediante outra coisa, senão pela obra de Cristo. Eles não poderiam ser salvos mediante as obras da lei, mas mediante aquele que se entregou pelos pecados ou por causa dos pecados deles. Eles nada poderiam fazer para obter a salvação. E esse era o problema dos Gálatas, né? De achar que eles poderiam complementar a obra de Cristo com alguma obra sua, né? Com alguma boa obra a fim de serem salvos. Essa ideia. Então, Paulo aqui, reparem que aqui, a partir desse versículo, ele está falando do Evangelho. Ele está introduzindo a ideia do Evangelho, que era exatamente aquilo que estava ali sendo deturpado, manchado. Então, Paulo está falando do Evangelho. Ele fala que aqueles crentes, eles estavam aí perdidos nos seus pecados. Então, Cristo se entregou. A ideia ali, né, lá nesse mesmo livro, né, Gálatas, também a carta, no capítulo 2, versículo 21, Paulo vai dizer assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, a ideia é essa. Se nós pudéssemos ser justificados pela obediência à lei, por nossas próprias obras, por que Cristo teria morrido? Qual o valor da morte de Cristo? Né? Para nada. Essa a ideia aqui. Né? E com qual objetivo Cristo morreu? Né? Ele mesmo vai responder aí no versículo, para nos desarraigar desse mundo perverso. A ideia é de que a morte de Cristo, a obra de Cristo, teve um propósito definido, né? Um objetivo definido. Né? Essa palavra aqui, né, desarraigar, é interessante, que ela sugere a ideia de libertação de alguém sob o poder de uma outra pessoa. Alguém que estava preso, né, sob o poder de uma outra pessoa, alguém que estava sob um perigo muito grande, incapaz de se salvar, e aí Deus vai e o desarraiga, o livra desse grande perigo. Essa a ideia aqui, né? A imagem, né, essa palavra atrás, né, desarraigar, é a imagem de uma árvore, né, presa pela raiz. Você já tentou arrancar uma raiz? Sabe aquela raiz que fica exposta às vezes no mato, assim, você tenta arrancar assim, e não sai de jeito nenhum, você puxa, aquilo não sai. A ideia é de que aquilo está arraigado ali naquela terra e você nunca consegue arrancar. A ideia de que ele está preso. Então a ideia aqui de desarraigar é a ideia de que a humanidade, os homens, estavam tão presos nesse mundo mal que somente o Deus Todo-Poderoso poderia arrancar-nos de lá, arrancar-nos desse mundo mal, das garras do pecado, das garras de Satanás. A ideia de desarraigar é essa. Só Deus conseguiria puxar o homem preso no pecado, no mundo mal, né, para e o salvar. Essa a ideia aqui. Então reparem que Paulo ele fez um esboço aqui da situação do homem. Né? Ele fala que Cristo morreu para o resgatar dos seus pecados. Né? A ideia de que ele estava sem esperança, né, preso, aqui cativo. Ele fala sobre o mundo mal, né, o mundo perverso aqui, né, para nos desarraigar desse mundo perverso. Então Paulo está aqui desenhando aqui a maneira como Cristo nos salvou pela graça. Essa é a ideia. Né? Ou seja, não há obra humana aqui, não há mérito humano aqui, não há nada que nós possamos nos gloriar, né, em nós mesmos, mas tudo foi feito pela graça, mediante a obra de Cristo, e nós somos salvos mediante a fé. Essa é a ideia. Né? E Paulo vai fechar o 5 dizendo a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante, né? Que a obra de Cristo, né, a salvação, né, foi feita, né, para a glória, né, de Deus, nessa ideia. E os judaizantes aqui, quando eles pregavam a Cristo mais alguma coisa, né, alguma obra humana que pudesse salvar o homem, né, eles estavam, na verdade, aqui querendo trazer a glória de Deus, né, para si. Eles estavam buscando roubar a glória de Deus, né, acrescentando aquilo que pertencia somente a Deus, né, eles queriam acrescentar isso a si mesmo, essa glória a si mesmo. Então essa é a ideia. E aí no 6 e no 7, a gente vai ver aqui agora a reação de Paulo, a maneira como aqueles crentes das igrejas da Galácia ali estavam reagindo, né, ao ensino desses falsos mestres, desses judaizantes aqui. Como que eles estavam lidando com esse falso ensino? Com sabedoria, rejeitando o falso ensino ou absorvendo esse falso ensino, né, sem nenhuma reserva? Aí Paulo vai dizer assim, ó, olha a maneira estupefata, né, como Paulo aqui ele vai reagir a esse
ao que os crentes da Galácia estavam aqui fazendo. Ó. Ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Né? É interessante que é muito comum nas cartas de Paulo, nas cartas do Novo Testamento, né, que existam alguns elementos em comum nas cartas. Né? Por exemplo, é muito comum você ver nas cartas ali o nome do remetente, né, Paulo se identificando, né, e você vê aqui também Paulo se identificando, né? Aí Paulo, geralmente, ele além, após ele se identificar como remetente, né, ele fala sobre os destinatários, né, quem ele estava escrevendo, né? E aí você tem uma saudação, né, graça e paz, como ele vai dizer aqui. E é interessante que na maioria das cartas, Paulo ele vai, além disso tudo, ele vai trazer palavras gratulatórias, ou seja, palavras de elogio aos crentes, para os quais ele escreve. Mas quando nós olhamos para a carta aos Gálatas, Paulo não traz elogio. É interessante que Paulo, ele começa os 6 e os 7, aqui os versículos 6 e 7, como que com o pé na porta. A ideia de que ele chega aqui, né, de maneira dura, de maneira áspera, de maneira abrupta aqui, né, ao se dirigir aos seus leitores aqui. A expressão aqui é de assombro, né, é de admiração. Ele vai dizer assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa, tão rapidamente, daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Ele fica admirado, né? Ele fica encabulado, né, com a maneira como os crentes das regiões da Galácia que estavam reagindo ao falso ensino. É interessante, né, que nós, se os irmãos lerem a carta de Paulo aos Coríntios, né, a gente sabe, né, que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, né? Era uma igreja que tinha muitos problemas de ordem moral, né, de ordem comportamental, né, pecados graves, né? E ali Paulo ele trata de uma série de pecados daquela igreja ali. Mas é interessante a maneira como Paulo se dirige àqueles crentes de Corinto. Uma igreja muito complicada, tinha pecados gravíssimos ali. Né? Mas olha, eu trouxe aqui o texto, olha a maneira como Paulo ele traz elogios no início da carta, como era de costume dele, aos irmãos de Corinto. E olha a diferença do tratamento para com os da Galácia. Ele vai dizer assim à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ele vai dizer assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Paulo está trazendo aqui uma série de elogios àquela igreja, embora fosse uma igreja bem complicada, mas Paulo aqui, ele traz elogios àquela igreja. Agora, em relação às igrejas da Galácia, Paulo ele chega com o pé na porta, né? Ele chega de maneira dura, abrupta ali, olha, eu estou admirado com a maneira como vocês estão reagindo ao falso evangelho. Vocês estão passando do evangelho verdadeiro para o falso evangelho. Reparem, né, lá em Gálatas 3:1 ele vai dizer assim, Gálatas insensatos. Ele os chama de insensatos, aqueles irmãos lá da Galácia, né? Por que Paulo age dessa maneira, né? Paulo está tratando lá em Corinto de um problema, e aqui em Gálatas, na carta aos Gálatas, né, de um outro problema. A ideia é de que o problema lá em Corinto era um problema moral, era um problema comportamental. E o evangelho ali, sendo pregado, sendo exposto, trataria dos problemas da igreja de Corinto. O problema dos Gálatas ali era exatamente a deturpação do evangelho, da única coisa que poderia os salvar verdadeiramente. Reparem que o problema aqui dos Gálatas era muito pior do que o problema dos Coríntios. O problema dos Coríntios era moral, era um grave problema, era um problema que deveria ser tratado. Mas o problema aqui dos Gálatas aqui era um problema relacionado à natureza do evangelho. A ideia de que, por meio do evangelho, por exemplo, a igreja de Corinto poderia ser redimida, salva, santificada, né, porque eles tinham o evangelho. Agora, em Gálatas aqui, o evangelho estava sendo deturpado, e sem o evangelho não há nada, há perdição. Essa é a ideia. Então, Paulo está preocupado com a manutenção do verdadeiro evangelho aqui, ou seja, o problema deles era muito pior, né, do que, por exemplo, o problema lá dos Coríntios. Essa era a ideia. E Paulo vai dizer aí no texto, né, que eles estavam tão depressa, né, abandonando o evangelho de verdadeiro, né, para um outro evangelho. A ideia aqui é de que rapidamente, né, após a estadia de Paulo ali, né, a pregação de Paulo naquele lugar, assim que Paulo sai dali, né, como nós vimos,
né, os falsos mestres adentram ali aquela região ali, né, e conseguem fazer o seu trabalho muito facilmente. Né? Parece que há quase nenhuma resistência da igreja ali, da Galácia, as igrejas da Galácia, quanto aos falsos mestres. Eles recebem aquilo talvez com muita naturalidade. E Paulo está espantado, né? A ideia é a seguinte: olha, como que um evangelho tão puro, tão perfeito, né, pode ser abandonado, jogado para escanteio tão facilmente? A mensagem que vocês receberam é a mensagem mais importante de todas. Como que vocês podem esquecê-la tão assim facilmente, né? Eu estou espantado. Essa a ideia aqui, né? A ideia de que ele fala aí, né? Estejais passando, né, do evangelho, né, para um outro evangelho. A ideia de estejais passando aqui, essa expressão que denota alguém que mudou de partido, né? Salvo as devidas proporções, claro. Né? Você imagina que alguém alguém de direita, eleitor aí do Bolsonaro, aí do nada, de uma hora para outra, ele vira à esquerda. Para cá, né? Para a minha esquerda. Repara que a ideia, você fica espanta, como assim, pessoal? O cara pensava de um jeito, defendia daquele jeito, mas do nada ele vira à esquerda e agora ele pensa de maneira totalmente diferente. Salvo as devidas proporções, uma vez que a mudança de um evangelho verdadeiro para o falso evangelho é muito pior do que isso, né? Mas repara que você ficaria espantado. Então Paulo aqui está espantado, né, com essa maneira como eles abandonaram, né, o verdadeiro evangelho. Ele vai dizer assim: daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, né? É interessante, né, que a ideia de que a pregação dos falsos judaizantes, né, de que você deveria acrescentar alguma coisa para ser salvo, era uma maneira de fazer você acreditar que você poderia, de alguma forma, se aproximar mais de Deus com as suas obras. Paulo está dizendo que você está, na verdade, se distanciando, né, passando para um outro evangelho, para um falso evangelho aqui. Né? A ideia de outro evangelho aqui não é que exista um outro evangelho. O evangelho é um só. A ideia de que o evangelho aqui esse outro é um falso evangelho. É interessante, né, que muito provavelmente, né, a mensagem daqueles judaizantes não modificava os fatos basilares ali, né, ocorridos durante a vida e ministério de Cristo. Por exemplo, eles não negavam a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né, a sua vida. Né? O que eles negavam ali era as implicações, a interpretação do Evangelho, né, e daquilo que o homem deveria agora fazer com a mensagem do Evangelho. E se nós olharmos para hoje, né, a mensagem hoje que mais ameaça, né, a saúde da igreja, né, que deturpa o Evangelho, geralmente não é aquela mais aberta, né, aquela que se opõe abertamente, né, aquela que propõe uma rejeição completa, né, do que foi dito. Né, mas geralmente a deturpação é sutil. A deturpação ela acontece de maneira sutil. As heresias ao longo da história da igreja, elas sempre foram sutis, né? Sempre começaram minando um ponto aqui, um ponto ali, e as pessoas já vamos fazer concessões aqui. E aos poucos o evangelho, né, ele vai sendo aos poucos deturpado. As pessoas vão de degrau em degrau fazendo concessões em coisas ditas, né, secundárias, mas o evangelho a mensagem vai sendo deturpada. Por exemplo, né, a gente teve um tempo atrás aí, né, pastor dizendo que a gente tinha que atualizar a Bíblia, né? Ou seja, as pessoas olham para o contexto, faz sentido, né? Estamos num mundo diferente, né? Século XXI, por que não? E aí, aos poucos, as pessoas são enganadas, são levadas sutilmente, né, a abandonar o verdadeiro, né, evangelho. Ou seja, geralmente são pequenas modificações na doutrina, né? Que as pessoas vão fazendo concessões e o evangelho vai sendo deturpado. Por exemplo, a gente viu alguns anos atrás, né, tempo atrás, na pandemia, né, a ideia de ceia online, né, e as pessoas, qual o problema, né, vamos fazer, vai ficar sem ceia, né, vamos fazer algumas concessões aqui, não tem problema nenhum, e aí as pessoas vão acreditando, né, esse papo, e aí vão fazendo concessões, e aí, aos poucos, a mensagem, a doutrina verdadeira, né, o evangelho vai sendo aí silenciado, vai sendo aí, né, deixado para escanteio e vai sendo, de fato, deturpado, né? Então, reparem que os judaizantes, eles não chegavam ali com o pé na porta, né, e negando a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, as suas obras, os milagres, mas eles faziam pequenas concessões. A ideia de que, olha, faça alguma coisa também, né, para obter a salvação, né? É de graça? Vai fazer nada?
vai contribuir com nada. Então aqueles irmãos, né, de maneira ali, né, completamente errônea, né, eles, é verdade, né, vamos fazer concessões. E aí eles acabaram entrando assim na mentalidade, né, e caindo na armadilha desses judaizantes. Né? E Paulo vai dizer, né, que esse outro evangelho não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A ideia aqui, ele está falando exatamente desses judaizantes, que os estavam perturbando, né? A ideia de perturbar aí é agitar, né? Transtornar a mente e o coração daqueles crentes. Então Paulo está fazendo exatamente essa distinção entre o verdadeiro e o falso evangelho. E o falso evangelho é exatamente esse, né? Que fala assim, olha, você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Você precisa contribuir com alguma coisa, né? Enquanto no cristianismo, nós entendemos que nós somos salvos. Então, nós fazemos alguma coisa ao Senhor, né, em gratidão, né, em resposta, em obediência a Ele. Mas nós não somos salvos por meio dessas coisas, né? E aí Paulo, no 8 e 9, para a gente fechar, vai dizer assim, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É interessante, né, que aqui a gente leu e acompanhou aí 2 versículos que falam exatamente a mesma coisa, com alguma variação ou outra, mas a ideia aqui é basicamente a mesma. Paulo, ele mesmo vai dizer no 9, né, dissemos e agora repito. A ideia então aqui, Paulo ele fala sobre as consequências terríveis daquele que prega um falso evangelho, né? A ideia de que Paulo está dando um ênfase a essa grande e terrível consequência. Ele fala assim, mesmo nós, né? Mesmo nós, ainda que nós mesmos, né? Ou seja, Paulo ele sabia que ele detinha uma autoridade apostólica, mas o evangelho estava acima daquilo que do seu apostolado. A ideia de que o evangelho não deveria ser deturpado nem mesmo pela autoridade que Paulo tinha, caso ele desejasse, porventura, mudar alguma coisa do que ele já tinha pregado. Ou seja, o evangelho estava assim, Paulo coloca o evangelho acima de tudo, né? A ideia, por exemplo, de anátema aí, né? Essa palavra anátema, ela tem uma origem grega, ela significa colocar para cima, né? Para cima, ou pôr para cima, né? Lá na literatura clássica, né, lá na antiguidade, né, os pagãos, eles quando queriam, né, rogar aos deuses, né, lá das suas divindades que fizessem algum mal a alguém, né, eles colocavam alguma oferta para cima, dedicavam ali essa oferta a esse suposto Deus, né, assim. E a ideia de que era para obter um favor, né, e o direito de que os seus inimigos fossem destruídos. A ideia de anátema é a ideia de amaldiçoado, de ser entregue para Deus, de ser entregue para a destruição. A ideia é essa aqui de alguém amaldiçoado, de alguém que é entregue para Deus com o fim de ser destruído. Essa é a consequência dos falsos pregadores, daquele tempo e de hoje, né, daqueles que pregam o falso evangelho, a falsa doutrina. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, vai tratar desse assunto também, quando ele vai dizer assim, lá, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém, o próprio Senhor Jesus está dizendo, né, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então reparem, meus irmãos, que é terrível a consequência daqueles que adulteram e pregam falso evangelho, né? O resultado final é a eterna ira de Deus, né? E é por isso que nós devemos, de fato, né, denunciar os falsos pastores, né? O falso evangelho. O próprio Senhor Jesus, na sua vida, ele denunciava, né, os lobos, né, que se travestiam de ovelhas, né? Os próprios fariseus que pregavam o falso evangelho, o evangelho do legalismo, esse falso evangelho. Jesus tratou-os como seus inimigos, como seus opositores, denunciou-os várias vezes ao longo do seu ministério. Então é por isso que nós devemos sim, né, denunciar o falso evangelho, o falso ensino, a falsa doutrina, né, os falsos mestres que têm
tantos por aí que nós sabemos, devemos sim, de fato, denunciar, né, o falso evangelho. Quando nós olhamos para as seitas e religiões que surgiram ao longo da história, né, nós vemos exatamente muitas religiões e seitas baseadas numa suposta revelação de Deus, né, onde o evangelho ali é de fato pervertido, né, no islamismo, por exemplo, no adventismo, no mormonismo, por exemplo. Temos exatamente essa ideia de acrescentar alguma coisa para ser salvo, né? E nós já aprendemos aqui, e o que Paulo ele vai tratar ao longo da carta, né? Se Deus permitir, eu pretendo, né, continuar nas próximas aqui a mostrar como que o evangelho, né, o homem, né, ele é salvo pela graça, né, pela obra de Cristo, com base na obra de Cristo, mediante a fé em Cristo somente. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, para nós fecharmos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós não somos salvos pela nossa performance. Nós podemos descansar no fato de que, ainda que nossos pecados sejam muitos, né, e que sejamos falhos na nossa conduta, né, cristã, e nossa performance não seja ali como nós esperávamos que fosse, né, nós não somos salvos pela lei, pela obediência à lei, pela nossa performance, embora nós saibamos que nós devemos sim cumprir a lei, né? Só que o propósito da lei não é nos salvar, né? A lei, ela revela a nossa incapacidade, revela o nosso pecado, revela a nossa incapacidade de alcançar a salvação, de agradar a Deus. A lei mostra, né, quem nós somos, pecadores, falhos, miseráveis. Por isso nós não somos salvos pela lei. A lei mostra quem nós somos, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós, ao mesmo tempo, devemos amar a lei do Senhor, dedicar a lei do Senhor, né, e obedecer a lei do Senhor, sabendo que não somos salvos por ela, mas a amamos como resposta à salvação pela graça que o Senhor nos concedeu. Ou seja, nós não somos salvos por conta das nossas boas obras, né? Uma vez eu ouvi alguém comentando assim, né? Fulano de tal, a pessoa tinha morrido, né? Fulano de tal era uma pessoa tão boa, tão legal, mas só não tinha Jesus. Faltou só Jesus. Não é só Jesus, né? Faltou tudo na vida dela. Ela pode ser uma pessoa muito simpática, muito legal, que fazia boas obras, que agradava muita gente, mas se não tinha Cristo, o Senhor Jesus, faltou a ela todas as coisas. De nada adianta ser uma boa pessoa, boa entre aspas, né? Ninguém é bom, mas uma pessoa humilde, uma pessoa legal, que as pessoas gostam, mas que não tem Cristo, de nada adianta. Ou então aquela igreja, né, que você vê, você vê as pessoas dizendo assim, aquela igreja é tão boa, né? Ela faz tanta obra social, deve ser uma igreja muito boa. Como se fazer boas obras caracterizasse uma igreja como uma igreja boa, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, né? Isso não é verdade. Ou seja, as pessoas querem sempre colocar alguma coisa, né, que alguém ou uma igreja possa fazer para caracterizá-la como uma igreja verdadeira e como uma pessoa verdadeira, verdadeiramente crente. Isso não é verdade, né? Nós somos salvos, uma igreja verdadeira, se ela prega o evangelho. Ela tem o evangelho, essa é a ideia, o verdadeiro evangelho, ou seja, é o evangelho que salva, né? Não é uma obra humana, é isso que nós aprendemos aqui. E por último, nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobre a importância, né, de estarmos atentos à doutrina verdadeira, a doutrina correta, a doutrina bíblica, né? De sermos pastoreados, né, em uma igreja bíblica e verdadeira, né? De fato denunciarmos, né, falsos pastores, falsos, né, obreiros, né, e de zelarmos de fato pelo verdadeiro evangelho da graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo.